multifamílias, né? As famílias multiespécies, vamos assim dizer, que é aquela que envolve não só os humanos, passaram a envolver os animaizinhos também de estimação como seres da nossa família, por todo o amor que a gente tem a respeito dos nossos bichinhos, dos nossos cachorrinhos, dos nossos gatos. Obrigada, minha mãe dizendo, gente, para quem tem mãe tem tudo, né? Dizendo que eu tô linda. Vem algumas questões. A doutora Renata Saragioto tá aqui colocando que já fez ação de guarda a respeito. Exclusivamente, eu confesso que eu nunca entrei com um processo somente discutindo a guarda, alimentos, custódia. Eu quero discutir com vocês o que vocês acham a respeito deste tema, né? Quais termos corretos usar. E eu nunca tive um de exclusividade, mas já tive as discussões dentro dos casos de divórcio, né? Partilha de bens, em divórcio resolvendo. São normalmente aqueles casais, até a gente traz aí uma questão dos casais mais novos, né? De idade, mais novos, não de tempo de relacionamento, mas mais novos de idade, discutindo ali a guarda. Com a pandemia, a gente viu que muitas pessoas adotaram animaizinhos, bichinhos de estimação ali para ter como pessoas, como, né, seres da sua família. E a partir de então começou, né, quando veio também a leva de divórcios de um tempo para cá, também veio a discussão a respeito disso. Então vamos lá, colocando algumas situações a respeito, né, da situação. Eu, Ana, entendo que não é guarda. A gente não fala de guarda compartilhada. Que guarda seria algo inerente, exclusivo dos filhos e das crianças e dos adolescentes, ok? Para mim, trata-se de custódia, tá? Custódia dos animais. Ela, por analogia, o que é analogia? Por semelhança, por toda aquela situação que dentro do nosso ordenamento jurídico não tem absolutamente nada, falando, não existe uma lei, não existe nada dizendo a respeito se é guarda, se é pensão alimentícia, não temos nada nem complementar, a gente só começa a ter jurisprudência a respeito. Eu, Ana, prefiro chamar de custódia e deixar a questão inerente à guarda para filhos. Combinado? Então eu vou falar aqui o tempo inteiro de custódia dos animais. Mas é uma custódia compartilhada, é aquela convivência, o regime de convivência, aí sim, igual nós temos das questões dos filhos, vai ser naqueles moldes alternados, ou fim de semana, semanais, para cuidar dos pets. Eu até dou risada, brinco com a minha mãe está com o meu cachorro desde a pandemia, desde 2020. Milu foi para casa da minha mãe para passar uns dias para a mamãe não ficar sozinha e não voltou mais. O cachorro tem hoje crise de ansiedade longe dela. Por quê? Porque minha mãe passa o tempo inteiro em casa, faz a vontade do cachorro como se fizesse a vontade dos netos. Então o cachorro que bobo nem nada, que não é bobo nem nada, acabou fazendo o quê? Né? Fazendo exatamente o quê? Ficando lá e não dá. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Primeiro, porque eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, minha coisa fofa. E segundo, pra dizer pra vocês o seguinte: cachorro demonstra sentimentos. Eles não falam, mas eles demonstram. Demonstram ansiedade, demonstram depressão, demonstram alegria, demonstram tristeza, sentem dor. Ok? Por mais que para nossa legislação eles sejam colocados como semoventes, que é um ser que se mexe, que tem vida, né? Porém não tem um raciocínio, eles são considerados seres diferenciados até para essa questão agora inerentes à questão de guarda, vamos lá, custódia, né? No caso, a alimentação, e até mesmo para trazer, como nós estamos baseando o direito de família nas questões de afeto, ele é levado em consideração, então, o afeto entre o seu pet e o dono, entre o dono e seu pet. Por isso, desta situação que a gente fala. Então, eu contei essa história minha particular para falar para vocês o seguinte: vamos supor que eu queira o cachorro de volta, e né? Então a gente tá falando até lá na questão de divórcio, mas no meu caso com a minha mãe,
É um exemplo muito bom. Quero meu cachorro de volta, a mamãe fala, não vou te devolver o cachorro. O que eu teria que fazer? Eu teria sim que ingressar com uma medida na justiça, requerendo a custódia compartilhada do cachorro, direito de convivência, mas faz obrigação ou não faz obrigação alimentar esta convivência? Isto é como eu já falei e vou frisar o tempo inteiro, não existe uma legislação. Mas também, do mesmo jeito que claro, está transparente, o afeto, 2, os sentimentos, né, o sofrimento, tudo o que esses pets demonstram ao longo da vida pra gente, eles também têm gastos. Então, também, se você tem, né, o direito à convivência, obviamente você terá a obrigação, né, de dividir essas despesas. Se a gente vai chamar estas despesas de pensão alimentícia ou simplesmente uma ação de divisão de despesas, de homologação de alguma situação, isto ainda tecnicamente a gente não consegue ter uma definição a respeito disso. Mas tem algumas regras processuais, tá? Para a turma, quem é aí do direito, nem é quem são os donos, que a gente tem que obedecer. Como, por exemplo, em caso de haver, né, um pedido de convivência equilibrada, trazer dentro daquela petição, daquele pedido, um equilíbrio de convivência, uma maneira como que se deve cuidar. Também não adianta nada você falar assim, eu quero conviver com aquele gato, eu quero conviver com aquele cachorrinho, eu quero ter aquele animalzinho, aquele pet sob os meus cuidados, também trancar o pet dentro de casa e trabalhar e não ter condições de cuidar, enquanto que a outra pessoa que tem também essa custódia, às vezes está em casa, que é o caso da minha mãe, que às vezes a pessoa tem uma disponibilidade de horário toda maior. Então, o ideal é que vocês criem, não só dentro dessa petição, um pedido, né, desta convivência, mas que ele seja também detalhado, esmiuçado dentro dali, de como se dá. Olha, Ana, eu quero conviver com o meu com o cachorro, né, que era nosso, com o meu animalzinho de estimação por um período. Porém, eu tenho a consciência que de segunda a sexta não dá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 2 vezes por mês, né, justamente para conseguir dar conta de estar com ele. E eu topo, por exemplo, dividir as despesas e aí a gente faz a analogia até das pensão alimentícia das crianças, que não tem, né, somente a questão das despesas, não tem somente a natureza de alimentos, vai ter no caso o pet shop, o banho, o remédio, a vacinação do cachorro, todas as despesas inerentes que ele dá. Então, dividir estas despesas. Se nós formos pensar também por analogia na questão, né, convivência, alimentos, até com a questão das crianças, nós temos a seguinte ideia também, né? Nós temos que de entender que este pet, assim como as crianças, são seres vulneráveis. Mas os pets, assim como um bebê, também não falam. Não tem como expressar a sua vontade, dizer eu quero ficar com ele, eu quero ficar com ela, prefiro a casa X ou prefiro a casa Y. Para isto, quando a gente entra principalmente com um litigioso, até mesmo num pedido de homologação de um acordo entre esses dois proprietários, donos, né, do pai e mãe caninos, né, ou gatícios, chama gatícios que a gente falaria, né, o termo ali daqueles gatos e daqueles cachorros, quem que a gente chama dentro desse processo? O Ministério Público, para que ele também verifique se o acordo e os pedidos estão dentro, né? Se eles estão dentro das regras de convivência, não maus tratos, toda aquela situação que a gente traria como se filho realmente fossem, entendendo, mais uma vez, de que é considerado pela nossa justiça o afeto, mas ainda não são considerados, não possuem direitos e nem deveres os animais. Combinado?
o que é ideal? Vamos partir para a parte prática, tá? Porque a live vai ser curtinha, eu quero partir para a parte prática. Ana, vou me separar, e aí, o que acontece? Com quem fica o animal? Comigo ou com ele? Com ela, comigo, né? Não importa. O que a gente tem que ver? Nós temos que ver as duas situações a respeito disso. Quem vai ter, por exemplo, mais espaço? Poxa, um tá dentro de casa, o outro vai mudar para um apartamento, o cachorro é de um grande porte, o cachorro é agitado, o cachorro não tem o espaço necessário para correr dentro de um apartamento. Óbvio que o ideal é que a residência, né, a moradia fixa, onde este animal permanecerá, seja onde ele já está melhor adaptado, né? Então, por exemplo, permanecer com aquele que permanece, por exemplo, dentro daquele imóvel. Isso acontece muito, por exemplo, em gato, que a gente sabe que todo mundo reza a lenda que gato não é apegado às pessoas, e sim aos ambientes, né? A gente sabe que isso é uma lenda, mas a gente sabe que existe uma adaptação diferente para gatos e cachorros, por exemplo. Então, onde que vai ficar esse animal? De preferência, naquele ambiente, que ele já está acostumado de antemão, certo? Então, a preferência, assim como das crianças, seriam onde ele está mais acostumado. E fazer o regime de convivência naquele outro lar daquele que, por exemplo, saiu, não está. O ambiente é novo para os dois. Então, ok, vamos ver quem tem mais disponibilidade de tempo, onde o cachorro se adapta melhor. Vamos testar, por exemplo, por que não propor, né, ao seu ex-companheiro, ao seu ex-cônjuge, vamos testar aonde o cachorro está. Vamos ser imparciais dentro dessa situação, verificar onde que ele está melhor. Então, fazendo isso, a gente define onde vai ser a residência fixa e depois o regime de convivência, inclusive canina, entre o canino e seus donos, ok? Segunda situação, vamos definir também a parte dessa situação, quais são os gastos prioritários, né? O que ele tem? É ração, é banho, vamos continuar dando banho, qual rotina vai permanecer? Os gastos não é porque se separam que vai ter. E que cada um pague proporcionalmente. Ana, mas tem uma questão. Ele é apegado, ele que vai ficar na casa, mas o cachorro, por exemplo, foi um presente dele enquanto nós éramos noivos. No nosso primeiro ano de casamento, o que acontece? Ele diz que é dele porque ele comprou, mas é meu porque eu ganhei de presente. Então a gente começa a discutir a posse. Nesse caso, o juiz vai discutir posse, vai discutir quem pagou ou de quem que foi o presente? Não, ele vai discutir, assim como na questão do melhor interesse dos menores, aonde o animal está mais adaptado. E como que a gente vai ter que fazer isso? Assim como a gente traz um laudo psicossocial para dentro do processo, nós deveríamos fazer o quê? Conversar com o veterinário daquele animalzinho e pedir para ele um relatório sobre se ele é capaz ou não de identificar a adaptação de meios, dizer naquela situação onde que ele estaria melhor. Olha, para tal espécie é melhor uma casa com um quintal. Eu mesmo, quando fui escolher o Milu, a Laura queria um Beagle. Beagle é um cachorro extremamente agitado. É um cachorro que precisa gastar energia. Então, se você não tem disponibilidade, assim como os Goldens, né? Os cachorros maiores, se você não tem disponibilidade de cuidar de uma raça mais agitada, você vai optar por uma raça mais tranquila, né? Mais calminha, até para facilitar esta convivência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar também laudar isto. Olha, devido à raça é melhor ficar em casa, apartamento, a convivência deveria ser feita assim. O cachorro tem a necessidade, às vezes, de passear 2, 3 vezes. O gato precisa de um ambiente mais dele, ele é mais difícil. Ele não vai conseguir entender, por exemplo, a troca de ambientes. Isso tudo a gente tem que trazer uma documentação, estudos feitos dentro, buscar material prova, estudos feitos disponíveis dentro, por exemplo, de uma internet, onde diz pra gente um embasamento teórico para onde este animal deverá estar melhor conduzido. Assim como trazer a comprovação das despesas desses bichinhos nos autos para fixar. O juiz pode condenar a outra parte, vamos falar num processo exclusivo, né, de custódia, convivência e de divisão de despesas ou alimentos, se vocês preferem assim chamar, dentro do processo. Ele vai fazer uma condenação, ele vai ali ver a questão se
a gente convive com o animal, se a gente tem os direitos, nós também deveremos ter os deveres e talvez faça a proporção destes gastos. O ideal é que seja feito dentro da conversa, antes, lá quando a gente está decidindo, por exemplo, num divórcio consensual que a gente está discutindo esse tipo de situação, já colocar: Ana, posso fazer um documento de mão, né, entre a gente, com uma simples firma reconhecida ou sem firma, um contrato entre nós dois, diferentemente do que a gente tem das crianças, que é necessário uma sentença para fixar alimentos, para fixar toda aquela situação de convivência, para ter uma validade. Ao contrário, nos animais cabe sim um documento particular. Vocês podem fazer isto, por exemplo, por uma declaração pública num cartório, que é aquela mesma declaração que a gente faz para 1000 coisas. Não é a declaração com a firma reconhecida. Eu tô falando assim, de chegar lá ambos diante de um escrivão no cartório do tabelião, pedir para lavrar isto por termo, ficar registrado como que vai se dar essa situação. Ok? Isto cabe, tem um custo, mas cabe. Posso entrar também com um pedido, né, um acordo formalizado, pedir para que um advogado leve isto para homologação perante o juiz ter validade? A gente vai pedir para o Ministério Público pedir para o juiz homologação para transformar aquele acordo em oficial? Posso? Com base em execução depois de, olha, não vem prestando ou cobrança, com as mesmas questões inerentes que a gente teria de um processo entre humanos, entre pais e filhos, né, entre humanos, e no caso aqui, entre os pets e a situação. Então a gente fala de custódia. Que mais é que eu tô aqui, juro, tô com cola, e eu vou mostrar para vocês um livro, né, sobre o afeto. Ele vai ver todos os meios de provas, às vezes até mesmo petição, ok? E ele vai homologar. Para vocês entenderem, uma das primeiras pessoas que fala a respeito disso, nós temos, livro assim de dezembro, foi lançado em dezembro, ok? Então é jurisprudência, questões de partilha de bens gerais, né, do Rafael Calmon, que é um juiz do Espírito Santo, super visionário, novo, visionário, ele tem uma série de coisas. Ele traz muito disso, é o primeiro jurista que eu vejo nas atualidades, falando a respeito de guarda, partilha de animais. Então ele sempre fala, ele traz o seguinte mote, né? Ele fala assim: animais a gente não partilha, nós compartilhamos. Por isso que a gente fala até de uma vivência compartilhada a respeito dessa situação. Então, resumidamente, para que vocês fiquem sabendo, vou deixar aqui 25 minutos estourando. Se alguém tiver pergunta, pode ir subindo aí, contar caso que a gente lê para terminar, aproveitar que hoje a live é mais tranquila. É saber que cabe sim uma ação, pode ser feita em pedido dentro do divórcio, na ação de divórcio com partilha de bens, ou dentro do acordo que celebra geral, por exemplo, a situação de divórcio, guarda dos filhos, alimentos dos filhos, a gente trazer um tópico a respeito, né, do compartilhamento dos animais e as despesas inerentes a ele. Como posso distribuir uma ação, litigiosa, para definir essa situação de com quem estar melhor o pet, né, nesse caso, e também requerer que a outra parte pague metade dessas despesas, ou entrar no judicial também para homologar um acordo. Cabe também um acordo extrajudicial entre as partes, lembrando que nos processos judiciais nós vamos chamar o Ministério Público para falar, por tratar-se, né, de uma das partes, que é os animaizinhos, ser vulnerável, logo o MP vai falar, ou ele declina no processo, ou ele vai trazer um parecer ali dentro dizendo a sua opinião a respeito deste caso em concreto. Já temos jurisprudência tanto estadual, São Paulo, Rio de Janeiro e, peraí que ele traz aqui, é São Paulo, Rio de Janeiro, onde que ele fala aqui? Ele traz Rio, São Paulo, e ele fala inclusive do STJ, que tem uma decisão já falando a respeito do tema. Combinado?
Perguntas, vamos lá. Quem que tem, quem que não tem, o que que cabe. Então vai caber todas as despesas, desde se a gente vai, vamos colocar lá por uma questão de equilíbrio, se nós temos uma relação, pode ser colocado dentro dessa documentação, que relação de divisão de despesas que nós vamos ter. Então a ração, o banho, a vacina, o veterinário, né? Alguma alimentação, medicação, já existe, gente. A Mafre faz hoje um plano de saúde especializado para cachorros. Tem um custo um pouco mais alto, dependendo da quantidade de cachorro, de animais, de gatinhos que você tem, vai caindo. É como se fosse um plano familiar que cobre internação, cobre às vezes as vacinas básicas. Então, para quem tem interesse, é só procurar. Também eles têm esse plano especializado já para cachorro, porque é muito caro o gasto veterinário. Então, você pode colocar ali uma relação do que se vai pagar e quais despesas, por exemplo, vão depender ou não de aprovação da outra parte. Então, eu vou viajar, você vai viajar final de ano, ninguém tem condições de ficar, então vamos ratear, por exemplo, o hotelzinho de final de ano, que é outro gasto absurdo. Vamos ratear esse tipo de gasto? Vamos. Então, é colocar as regras de convivência, as regras de gastos e todas essas situações que envolvem os nossos pets aí colocando, certo? Adoção também, quem que adotou, se o cachorro, deixar tudo bem claro, bem definido a respeito deste tema. Combinado? Alguém quer trazer alguma informação, alguma coisa? Olha, hoje tem bastante gente diferente na live, gente que eu não conheço. Um abraço para o Sérgio Duarte, que é o da Rádio Justiça. Essa semana a gente fez uma entrevista que ficou bárbara, lá falando sobre o narcisismo e nos divórcios. Logo vai ser lançado aqui, só que é por áudio, não é por vídeo, ok? Quero saber de vocês algum tema. Beijos para Tamires, que trabalha comigo, que tem a Pandora. A Pandora participa do nosso escritório, que vocês não têm ideia. Quando a gente trabalha em casa, né, no home office, a gente tá falando e a Pandora tá latindo. Milu não late, não é de latir não, ele é mais chato. Gente, o cachorro é muito engraçado, né, essa questão de... Boa tarde, Anselmo. É muito engraçado essa questão de cachorro, que eles vão desenvolvendo a personalidade do dono, né? Eles vão desenvolvendo a personalidade do dono. Então, por exemplo, a Pandora da Tamires, da doutora Tamires, que trabalha comigo, que eu chamo de Tatá, gente. A Pandorinha da Tamires é super agitadinha, mas tem aquela cara assim, sabe, de cachorra, mais de gente mais nova, super agitada. Gente, ela comeu a peça do carro da Tamires, pra vocês terem uma ideia. Se tivesse sido eu, acho que eu tinha matado. O Milu tá ficando aquele velhinho chato que ele não gosta de visita em casa. Então a gente chega tudo lá na minha mãe. Ele tem aquela personalidade mais ranzinza. Ele vai pro colo dela, ele treme, gente, com medo. Ele treme de medo de eu carregar ele e trazer embora. Ele não consegue, ele não vem ficar na minha casa. A mamãe vem, almoçar, traz ele já surta, sabe? Tá ficando coisa. E ele tem muito, gente, é muito fofo. Ele tem muito da personalidade da Laura, sabe? De ser seletivo. O Max, cachorro do meu irmão, por exemplo, é super, hiper amigável. Um cachorro de boa. Veio ficar aqui comigo. Meu irmão viajou nas férias, veio ficar. Meu, Max de boa. A tia falava, ele obedecia, sabe? O cachorro super obediente. A única coisa que eu não podia bobear, eu sentava no sofá, ele vinha, pulava junto para pedir um pouquinho de colo, porque tava sentindo falta da casa deles. Nossa, a felicidade que ele fez na hora que viu meu irmão. Agora conto pra vocês um segredo. Sou extremamente alérgica a gato. A Laura tem 2 gatos, né, que são do pai e da madrasta dela lá na casa do pai. O Chico e a Nina, que a Isadora trata como se fossem filhos também dela. A Laura fala que tem 2 irmãos peludos lá também. E eu sou extremamente alérgica a gato, gente. Então, a chance de eu ter um gato é mínima. E eu, conforme tô ficando cada vez mais longe do Milu, também tem me dado muita alergia a questão do pelo.
Aí o Anselmo colocando aqui em casa são 3 filhos peludos, Pimenta, Pipoca e Jujuba. Adorei os nomes, gente, Pipoca, Pimenta e Jujuba. É tão difícil escolher, né, essa coisa do nome também. Ah lá, a minha mãe tá falando que ela não é chata, que aqui em casa é a casa da sogra, todo mundo vem e fica. Né? O Milu vai e fica, o Max também vai, eles ficam de boa, os dois não se estranham. Eu tive o Tom, né, o Tom José, que era um Golden, que era do meu segundo casamento, quando meu ex, que a gente se separou, meu ex levou o Tom José pra lá. Esse era terrível, gente. Pensa num cachorro que comeu 19 pares de sapato, inclusive o meu preferido. Ele abria o cesto de roupa, ele tirava a roupa limpa, sabe, do cesto pra passar. Ele comia tudo que ele via na frente. Eu não sei como que ele não morreu. Essa história de escolha de nome, só pra gente terminar, 3 minutinhos pra live ficar com 30 minutinhos. Essa escolha de nome, o Milu chama Milu por causa que é o cachorro do Tintim, né? O cachorro branco, que na realidade é uma outra raça. O Milu é um micro maltês, mas ele é. E aí todo mundo fica olhando, né? Porque tem nome de menina, acha que o cachorro é menina, ainda mais que ele é desse tamanho, branquinho. Depois eu ponho uma foto aqui pra vocês verem. Combinado? Então, definidos as questões de guarda, alimentos, custódia e despesas, cada um ainda chama e que a gente precisa ainda de uma legislação a ser verificada. Combinado? Beijo no coração de vocês. Semana que vem vamos falar a questão de guardas. Também vamos falar, vamos falar quando, né, existe a intromissão das famílias na criação dos filhos. Eu e o Dr. Ezequias aqui no mesmo horário. Combinado? Beijão para todo mundo. Até mais.